Aleluia. Durante o período do louvor, eu vi o mover de Deus ali no meio da igreja. E naquele momento Deus me deu uma visão que vinha um manto sobre a igreja. Nós não éramos muitos ombros, era como se nós fôssemos um ombro só. E o manto do Senhor descia sobre a igreja e o Senhor dizia assim para mim: eu estou neste lugar. Amém? Então eu quero dizer que você não veio para uma reunião, você veio para um culto. Reunião Deus pode se manifestar ou não, mas culto a gente chama a glória dele sobre o lugar, né? E então eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem nos dado, Salmo de número 51, para a nossa meditação. Vamos ler. Diz o texto: Salmo de Davi para o cantor, para o músico Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ter possuído Betseba. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões ou a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito, ou o Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, e para tanto eu te peço sabedoria, graça, unção, para que eu me faça entendido. Tu já tens falado, já estás falando conosco desde o início desse culto. Continua, Senhor, e que por conta da tua palavra que será pregada, que a tua presença seja intensificada para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer: Deus tem uma palavra poderosa para mim. E o nosso tema é removendo a dor. Você pode recitar comigo? Removendo a dor. Esse tema faz parte de um devocional meu, que Deus falou que eu deveria pregar esse tema. Ele disse para mim: pregue um tema denominado removendo a dor. E eu fui buscar então um fundamento bíblico. Não foi baseado em Davi que o tema veio, mas o texto veio por conta do tema. Você entende o que eu digo? Então a gente foi buscar
um homem que tenha vivido um tempo de dores, dor no seu espírito, dor na sua alma, dor no seu corpo, dor na sua família, dor no seu caráter, dor no seu reinado. E nós sabemos que todas as vezes que nós lembramos da dor, dói. Diga para o seu irmão, lembrar da dor dói. Lembrar da dor dói. E quando nós falamos de removendo a dor, removendo vem do verbo remover, e a coisa que eu peguei para mim é que significa fazer desaparecer. Deus nessa noite te trouxe para fazer com que a sua dor desapareça. Você entende o que eu digo? Deus é poderoso para remover as nossas dores. Sejam dores do passado, sejam dores pontuais causadas no seio da família, sejam dores causadas por mim, dores que eu dei causa. Davi era o causador da sua dor. Entretanto, tem dores causadas por terceiros, dores causadas por amigos, dores causadas no seio da família, dores causadas pela sociedade, dores causadas pela injustiça, dores causadas na relação de confiabilidade em quem confiar, em quem acreditar, são dores. Dores que muitas das vezes ela vem para nos matar lentamente. Elas vêm para nos matar lentamente. Existem pessoas que, como não conseguem vislumbrar uma saída para o seu problema da remoção da dor, eles optam por viver com a dor. Eu conheci algumas pessoas que aprenderam, pasmem, as pessoas aprenderam a conviver com a dor porque não sabia como se livrar delas. Amém, queridos? Então nós queremos, aproveitando que Deus já se manifestou e que Deus disse que está nesse lugar, nós acreditamos que essa será a nossa noite da remoção dos nossos conflitos, das nossas dores, das nossas preocupações, daquilo que a gente não consegue ter em mãos. São coisas invisíveis. A dor na alma é uma dor invisível, né? Você está com dor, mas você não sabe como sanar. Não existe um remédio quando você está com uma dor de cabeça, com dor nos ossos, e você vai lá no médico, o médico passa lá um medicamento, 10, 15 minutos depois, a dor de cabeça parou. Não existe também, fora de Deus, um remédio que possa curar a nossa dor espiritual. Davi, a gente então opta por Davi, porque Davi foi um homem que viveu uma dor espiritual. Davi, ele diz para Deus, e na proporção que eu for citando, se você puder botar o fundamento, vai ser bênção. Davi tinha uma preocupação: não retire de mim o teu espírito. Existem pessoas que sofrem de dores profundas, porque perderam a espiritualidade. Pessoas que têm dores profundas no seu espírito, porque elas não conseguem mais se ver retomando a sua posição, fazendo uma virada de 180 graus, dizendo para Deus, porque nós somos privilegiados. Nesse primeiro dia da semana, nós escolhemos estar onde? No lugar onde Deus disse que já está, e o milagre vai acontecer porque Ele está aqui com a gente. Dores que muitas das vezes você não vai conseguir diagnosticar, são dores. Nós vivemos num mundo de dores, o mundo está sofrido, o mundo não tem resposta para as suas dores, sobretudo no que concerne as dores espirituais e emocionais, o mundo não sabe como fazer, né? Então nós vimos um caso concreto que nos antecedeu do Alexandro, que estava com diagnóstico, né? Que é uma preocupação de toda a sociedade quando esse diagnóstico chega, porque é indício
de uma enfermidade tão terrível que tem sido, que tem devastado os homens e as mulheres quando elas são acometidas por esse tipo de enfermidade. Antes da enfermidade propriamente dito se prosperar ou aumentar o seu tamanho da lesão ou do problema no fígado, no pâncreas, nos rins, antes que isso aumente, a primeira dor que se coloca é a dor da informação. Você vai ao médico e ele te dá um diagnóstico, e você por si só ali, você já começa a chorar, é uma dor que vem no teu coração, porque você fica pensando na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus pais. Então, essa dor, eu acredito que já foi removida da vida do Alexandro, porque o segundo diagnóstico, em razão da oração que foi feita, Deus mudou totalmente o quadro. Se o diagnóstico contrário trouxe dor na alma, um diagnóstico positivo teve alívio, mas o alívio se deu porque ele buscou o resultado aonde? Nesse altar. Altar que foi consagrado ao Senhor, um altar que Deus tem realizado coisas grandes, e eu quero trazer uma palavra profética, porque isso Deus já falou por muitos anos no nosso coração, que o milagre corre nesse lugar. Você não vê, mas está pertinho de você, e nesta noite Ele vai te tocar, e você vai sair daqui sarado. Dores invisíveis, dores da alma, dores da incapacidade, de você não conseguir se ver habilitado. Parece uma coisa tão pequena. Eu fui orar por um irmão que ele foi fazer prova para tirar carteira de motorista, ele foi reprovado. Aí foi lá em casa, pediu oração. Eu disse para ele, quantas pessoas não passaram na primeira, na segunda? Eu conheci uma pessoa muito importante na sociedade que ela fez quase 10 vezes prova e não passou, mas ela insistiu. E um dia ela pegou a carteira. Mas são dores que vêm dizendo, você não está habilitado. Você sabe fazer tudo direito, mas quando chega na hora de você ser aprovado, aí o condutor do Detran, que está lá perto de você, você já entra no carro olhando para o homem, olhando para quem for, e você acha que ali está o seu carrasco, o seu verdugo, E você, só por si só, você olha, meu Deus, Então são dores que muitas das vezes, para nós que estamos de fora, a gente diz assim, mas isso é tão pequeno, quantas pessoas passaram por isso? Mas a dor da reprovação é algo que traz cicatriz e fica na alma, porque o mundo espiritual traz é o seguinte, você não foi capaz de. Você entende o que eu digo? Quem aqui não viveu aquele tempo, que agora não é mais isso, acontece mais isso, Mas eu era de um tempo que você ia buscar o boletim na escola, e meia dúzia de colegas encontrava com você no caminho, todo mundo reprovado. E a dor de pegar o seu, você falava, meu Deus, eram os seus amigos. De repente estava lá o cara que você achava o bambambam da sala. Ele dizia assim, Almeida não, era Jorge, Almeida é nome de guerra, só depois fui trabalhar. Jorge, não consegui passar, eu já entrava na sala, a dor de saber que eu poderia ficar. Às vezes é uma dor antecipada por uma questão da tua mente. E a gente muitas das vezes se antecipa e sofre com muitas dores antes do tempo. O tempo não vai chegar, mas eu quero dizer para você, não sofra antes do tempo. E se porventura você cogitar que poderá vir a sentir dor, Deus nesta noite trouxe nesse lugar. Vai te fazer acreditar que os teus sonhos estão vivos. Seja em qualquer lugar que você for fazer a prova, nós te liberamos para ser aprovado. Entretanto, porém, todavia, não deixe de estudar. Você está aí? Você gostou dessa no final? Eu quando oro, eu faço uma conexão com uma promessa. Ele vos fará lembrar todas as coisas.
Então, se você estuda, a gente também pode orar. Senhor, faça-o lembrar de tudo que ele estudou. Se a pessoa sair coçando a cabeça, é porque não estudou muito. Mas se a pessoa sair dali aliviada, diz assim, meu Deus, se cumprir a oração do pastor, eu estou aprovado. Porque, né? Então, eu quero dizer para você que são áreas que a gente sofre. As dores vêm e se alojam por uma questão emocional. E Davi, ele tinha uma preocupação, porque Davi perdeu a conexão com o Espírito Santo. Davi perdeu a sua liberdade de ir, vir e permanecer, né? Davi perdeu a sua sensibilidade, Davi perdeu. E Davi começa, no verso 1, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. E eu quero dizer aos irmãos que a misericórdia de Deus precede o milagre. A misericórdia de Deus precede a remoção de toda e qualquer dor, seja no espírito, na alma e no corpo. Em todo lugar da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Infelizmente, existem lugares que têm dores, né? E a pergunta que não quer calar, quem é que consegue dizer, pastor, toda a área está sem dor, totalmente? Não, existem áreas que foram dores do passado. E todas as vezes que você lembra daquelas dores, dói. Lembrar da dor, dói. Diga para o seu irmão, lembrar da dor, dói. Então só tem uma forma de você não vai sofrer quando lembrar da dor. É quando o tema, ou verbo remover, fazer desaparecer. Deus quer curar você no íntimo do teu ser. Deus quer trazer um profundo curar dele no íntimo do teu entendimento, do teu cognitivo, a ponto de você dizer para Deus, o Senhor fez desaparecer as minhas dores. Rocarabachurianda. E só tem uma forma de você remover o choro com alegria. Só tem uma forma de você remover as lágrimas com júbilo. Só tem uma forma de você resolver o problema em razão do contraditório. Dor, alívio. Doença, cura. Morte, ressurreição. Desconexão, conexão. Perda da sensibilidade com o Espírito Santo, retomada. Então quero profetizar que vai ser uma noite de retomada, que vai ser uma noite que Deus vai bradar no céu, e você vai ter a tua melhor semana da sua história, porque você não vai ser mais cativo dessa dor, você não vai ser mais refém do teu emocional, e Deus vai te levantar para que você possa retomar. Alguém olha para você no seio da sua família e diz, olha, eu não vou pedir conselho a ele não, porque ele é cheio de dores. Alguém olha para você e diz, não vou pedir ajuda a ela, orientação, porque ela é cheia de dores. Mas quando você diz assim, eu vou pedir orientação a essa pessoa, porque ela tem uma vida resolvida, não é que você não tenha dores, mas que você, na verdade, aprendeu a lidar com a dor. Davi aprendeu. Não aprender para permanecer adoecido. Aprender para saber como fazer para remover a dor que ficou em razão da sua vida. Ele foi o causador da sua dor. E quando você não é o causador? Porque quando você é o causador, você está falando de fatores internos, coisa subjetiva. E quando os fatores são externos? Família, emprego, finanças, casamento, filhos, né? Amizade, igreja, pessoas que você se conecta para poder ser pessoas que você vai caminhar, viver uma caminhada, enfim. São dores que muitas das vezes alguém ou alguma coisa trazem para nós, porque a vida é uma vida que a gente vai vendo, porque o que é vida, né? A gente poderia definir a vida como
as nossas ações dentro do tempo e do espaço, porque é um tempo cronológico que Deus nos propicia para a gente poder cuidar, para a gente não ser o causador da nossa própria dor, ou para a gente se proteger em razão da dor que alguém pode nos trazer. Você está comigo ou foi complicado? Amém? Então nós encontramos também Davi, falando da dor da sua alma. Davi tinha perdido a alegria da salvação, e Davi estava preocupado, porque a salvação é um sentimento que brota na alma. A Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. E o sentimento de estar salva, no que concerne a alma, isso é oriundo da escolha que essa alma fez em razão da palavra de Deus que ela ouviu. Davi tinha perdido a alegria da salvação. Então, existem situações, dores que fazem a gente ficar com uma crosta, né? Eu vou chamar de casco duro. A gente fica muito teórico, a gente fica muito se protegendo, a gente não flexibiliza. Deus não resiste a um coração que contrito. Deus não consegue resistir, né, quando a gente tem o espírito quebrantado. A gente não criou uma casca dura para o Espírito Santo tocar e a gente não mais sentir. Nós estamos falando que a nossa alma anseia por Deus. E muitas das vezes é um clamor que existe dentro de nós. Davi fala, não retire de mim a alegria da salvação, torna a dar-me. Quem pede de volta é porque perdeu. Você pode recitar comigo? Quem pede de volta é porque perdeu. E existem pessoas que perderam e nem sabem que perderam. Porque, às vezes, a dores não vem para você e eu ficarmos orgulhosos e arrogantes. Muitas das vezes a dor vem para forjar a nossa humildade e o desejo de buscar em Deus uma saída. Ele tem hoje para você pontualmente uma saída. Você diz amém? Então, quando a gente fala que Davi está vivendo esse momento, né? Imaginemos um carro, ele tem 4 rodas. E eu pergunto, quais são as rodas mais importantes no carro? As 2 primeiras ou as 2 de trás? Quem pode arriscar? Uns aí disseram de trás, outros falam da frente. Mas eu quero dizer para você que as 2 rodas da frente são as mais importantes porque ela te dá destino. Ela te dá direção. Você está comigo? E as de trás só segue. As 2 rodas da frente, elas simbolizam o nosso racional, o nosso poder de decidir. E o emocional vem depois, o sentimento. Davi, agora racionalmente, ele busca a Deus porque ele sabia que só em Deus ele teria saída. As 2 rodas de trás, elas só seguem. Assim deve ser com a gente. Eu e você precisamos decidir não mais viver com essa dor. Diga para o seu irmão, decida não viver mais com essa dor. Decida. O que me faz lembrar um missionário que estava em Lima, Peru, capital do Peru. Que um camarada estava na praça com uma faixa enrolada na sua perna. E o missionário chegou e disse assim, você crê que Jesus pode te curar? Ele, sim. Então eu vou orar. Pelo amor de Deus, não ora, porque eu vivo disso. Se você ora, a minha ferida é curada, eu vou viver de quê? Existem pessoas que vivem de dores. Existem pessoas que não querem ter as suas dores saradas. Existem pessoas, isso é patológico, é doentio. É um caso pontual, um caso, né? É exceção da regra. Mas a gente precisa fazer uma pergunta.
Você quer ser aliviado dessa dor a ponto dela desaparecer? Quantos querem? Exato. Se Deus está aqui, Ele quer remover as nossas dores, nós devemos estar abertos para que Deus realize exatamente em nós essa forma de desaparecer dores invisíveis, dores no espírito, dores na alma, que foram, que estão lentamente fazendo-nos perder a sensibilidade, achar que não tem como restaurar, que não tem mais o que fazer, como fazer, porque de alguma forma nós estamos dentro desse processo. Nós muitas das vezes acostumamos com isso. E todas as vezes que os homens vinham a Jesus para serem curados, Jesus perguntava para eles: o que queres que te faça? Os homens precisam usar da racionalidade, e a razão tem que ser acima dos sentimentos, da emoção. Você precisa, juntamente comigo, todos nós, precisamos reconhecer que existem áreas da nossa vida que estão com dores e que o Senhor nesta noite nos trouxe aqui para remover, fazer desaparecer completamente, para que essa página seja virada. Eu quero trazer uma palavra profética. Quero que você ponha a mão no ombro do seu irmão e diga assim: eu profetizo o desaparecimento dessa dor. Deus recria a sua vida espiritual e emocional para que você nunca mais sofra deste mal. Você diz aleluia? O Salmo 53, 4 diz que Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz virou um coral. E todas suas chagas. Então, o Salmo diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Então, é ilegal você continuar levando essas dores que já estão postas sobre o ombro de Jesus. Legalmente falando, você está habilitado para se livrar definitivamente dessa dor. Você entende o que eu digo? Ele levou sobre si. E a coisa que o mundo espiritual, que o diabo tenta bater, é que na verdade não é um entendimento absoluto, ele é relativo. Por quê? Porque nada. É ponto final. Ele me sarou, Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. E pelo seu nome, pelo poder do seu sangue, eu sou o quê? Sarado. Diga comigo: eu sou sarado. Diga comigo: eu sou sarado. Diga comigo: eu vou levar a minha cura para o meu futuro, porque Deus vai tocar em mim nesta noite e eu vou viver um sobrenatural. Você pode aplaudir o Senhor? Eu falei sobre o mundo que nós vivemos. E ratificando o Salmo 51, corroborando aí o Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente aonde? Na angústia. A angústia traz dor. Dor. Que te atrofia, que te faz retroceder, que te faz não insistir, que te faz desanimar, que te faz não acreditar. E quando o salmista fala
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, enquanto o Salmo 51 é um salmo de Davi, a gente tem nome, né? Davi. O Salmo 46 é um salmo de todos nós. Deus é o quê? O nosso. O Salmo 51 era um salmo exclusivo de Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Foi eu que fiz, foi eu que deu causa, foi eu que causei o dano, foi eu que me magoei, foi eu que me atingi, foi eu que abri uma porta, foi eu. Mas o Salmo 46 é o salmo de todos nós. Deus é o nosso refúgio. Aleluia! Diga comigo, é o salmo de todos nós. Fortaleza, socorro bem presente na angústia, ainda que. Pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que haja um cataclisma, ainda que Itaipuaçu, a pedra do elefante, venha para o mar e o mar vai para a pedra do elefante, ainda que essas coisas aconteçam, ainda que, Ele vai ser o teu refúgio, Ele vai te fazer refugiar nele, e você nunca mais vai sentir essa dor por conta de estar refugiado nele. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele que faz, Ele que abre a porta, Ele que sai, Ele que ressuscita, Ele que faz, você vai passando debaixo do manto dele. O manto dele está sobre o nosso ombro, é um manto de cura, é um manto de retomada, é um manto de você dizer, eu não aceito mais. Porque a priori, para a gente elucidar a questão de você fazer desaparecer a dor, é você viver o contraditório. Eu estava doente, agora estou curado. Apresentou lá no ultrassonografia abdominal 10.9 mm, uma coisa assim. E agora foi reduzido para 0,7. Saiu do positivo para o negativo. Aí você se anima, porque você está vivendo um quadro de reversão. E é uma noite de reversão. Por que vai ser uma noite de reversão? Eu nem sei aonde você tem doença, mas uma coisa eu sei, o Senhor está aqui nesta noite para te guardar, para te livrar, para te curar, para te restaurar, para te animar, para te levantar. Não importa. Diga para o seu irmão, sem timidez. Diga, seja atrevido no bom sentido. Levanta, paga para ver, eu vou pagar para ver, eu vou lá, eu vou pedir o pastor para orar, eu vou lá, vou na frente, quando ele me chamar eu vou. Hoje é minha noite, ninguém me segura, ninguém me para. Temer por quê? Né? Se eu começo, como eu vou lidar com essa questão minha? Se alguém pecou contra mim, eu perdoo e libero. Agora, se eu sou o causador, eu preciso ser restaurado. O perdão e a cura da dor que eu levo não depende de terceiros. Depende só de mim, como o Salmo 51. Mas o 46, ele fala, põe aí para mim onde diz assim, ainda que. Ainda que as águas. Aí eu vou abrir um paralelo aí, né? Quando você fala, ainda que as águas rujas espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que, se você sair dessa área aí, propriamente dita, né? Da questão da natureza, das mudanças climáticas, e você entrar para as mudanças que você precisa na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, aí você vai dizer, ainda que eu tenha que voltar e pedir perdão ao meu parente, ao meu amigo, ainda que eu tenha que liberar ele para a gente poder voltar a viver a amizade, ainda que eu não vou impedir que alguém entre no céu porque eu não libero o perdão, ou se a pessoa não sabe como lidar, ainda que não importa o que seja. A gente não pode ser senhor de um perdão que não é nosso, de um perdão que Deus te deu para você administrar. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer, o que fizeram com você. Não se torne igual, seja diferente. Aleluia!
leve e suave. Deita no travesseiro e dorme o sono do justo. O que dependeu de mim está liberado. Vou assinar cheque em branco para você, Rafael. Está liberado. Entretanto, porém, todavia, vai e não peques mais. Aí você puxa para si o quê? Essa possibilidade. Então nós, quando a gente entra nesse Salmo 47, 46, a gente está dizendo, quais são as coisas que vão nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a espada, o perigo, a fome. Paulo lá em Romanos capítulo 8, ele trata desse assunto nos seus pormenores. Não tenha medo de virar a página. Eu vou repetir. Não tenha medo de virar a página. Eu vou repetir mais uma vez. Não tenha medo de virar a página. Eu escrevi algo tremendo, eu vou dizer para você. Eu escrevi aqui exatamente quando você, um exemplo, identificando os sintomas, o grande conhecimento é conhecer a si mesmo. Porque precisa se conhecer. Para sair de uma área de conflito, vai te atingir, vai te trazer dores. Se guarda, se resguarda, se protege. Então, a gente precisa conhecer a si mesmo. Saúde mental é ter as emoções e não deixar que as emoções tenham você. Diga comigo, saúde mental é eu ter as emoções, mas não permitir que as emoções me tenham. Aí eu fico refém das minhas emoções. Eu controlo as minhas emoções. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu tenho a ira, mas a ira não me tem. A ira não pode te dominar. A ira não pode fazer de você um pavio curto. Não mexe comigo por quê? Que história é essa? Diga comigo, eu tenho a ira, mas a ira não me tem. Mas a Bíblia diz, dai lugar à ira, deixa ela passar, sai da frente dela. Você tem domínio sobre a tua ira. Porque causa dores. Causa dores em pessoas que você convive. Mudar o nosso temperamento. Saber que você não vive uma vida solo. Você faz parte de um coral que envolve a tua casa, a sua família, seus parentes, seus amigos, a igreja, o pastor e todos os membros. Você faz parte de uma comunidade. Eu e você não podemos ser os causadores da dor alheia. Eu preciso te dar a ferramenta para que você vá em paz e seja feliz. Diga para o seu irmão, não retenha o perdão do teu irmão. Deixa ele vai crescer, ele vai entender. E ele vai dizer para você, você me causou um bem enorme. Você diz amém ou não amém? É isso que nós estamos tratando nesta noite. Aprenda a perdoar e se desvencilhar da dor. Angústia excessiva, pessoas que se depreciam, trauma do passado, precisa ser colocado na mão de Deus. Pensa nisso, traumas do passado, precisa ser entregue na mão de Deus. Davi deu uma guinada de 180 graus. Davi saiu daquela dor que o oprimia. Imagine. Ou você acha que toda aquela questão que envolvia Davi não se propagou no palácio? Sim. As pessoas guardam pouco segredos, né? Agora Davi tinha aquela dor de um rei manchado por uma questão que ele deu causa. Como Davi foi inocente.
como Davi se deixou levar pelos sentimentos dos homens. Ele viu, desejou e quis, de alguma forma, definir, decidiu por um erro. Remover a dor significa você mudar a sua maneira de enxergar a vida. Remover a dor, você significa dizer que você tem a dor, mas ela não te tem. A dor não te tem. Você tem dor, mas ela não te tem. Porque o dia que a dor te tiver, você vai estar sujeito ou escravizado pela dor. Você tem a dor e quando você quiser, você libera ela. Mas a dor não pode tornar você propriedade dela, diz o Senhor. O que está acontecendo, meu irmão? A dor disse que ela é minha dona. É, a dor é tua dona. Eu vivo com a dor, eu convivo com a dor. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.